Sejam muito bem-vindos ao nosso InfluCast. O episódio de hoje é um episódio muito especial. E esse podcast ele foi feito para você que é empreendedor, gestor de RH, gestor comercial, você gere uma equipe dentro da sua empresa, ou você tem a sua empresa mesmo e precisa aí ter mais conhecimento sobre esse mundo do empreendedorismo. O episódio de hoje a gente vai falar, claro, de marketing, mas a gente vai unir outro setor a esse assunto que é o comercial. E não tinha outra pessoa, quando eu pensei nesse assunto, que passou pela minha cabeça, senão a pessoa que está aqui sentada na minha mesa, que vocês já vão conhecer já já. Eu vou precisar ler o currículo dele, porque é um currículo, gente, incrível. E quem está sentado aqui é o Daniel Deluc. Ele é nosso cliente na BPM, ele é gestor e ele vai se apresentar um pouquinho mais para vocês. Eu vou ler o currículo dele aqui. Formado em administração com ênfase em marketing, pós-graduado em planejamento e gestão estratégica, especialista em finanças pela FGV e em governança corporativa pela Fundação Dom Cabral. Lidera equipes de marketing e vendas há mais de 20 anos, foi reitor de universidade aos 29 e ainda atua como consultor empresarial e mentor profissional para quem busca altos cargos de alta liderança na área comercial. Seja muito bem-vindo, Dani. Eu tô muito feliz de tu estar aqui hoje. E a casa é tua também, né? Fica à vontade. Aqui, de fato, me sinto em casa, né? É um prazer enorme estar participando dessa nova iniciativa de vocês aqui. Eu sou um dos mais apoiadores aí, né, de todo o trabalho que a Influ faz, sou um dos mais beneficiados também por tudo que vocês fazem por nós lá, né? Então, é um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar, poder colaborar aí com esse compartilhamento de conhecimento, né, e poder passar o que a gente aprendeu, mais que algumas coisas que eu já fiz. O mais legal de tudo isso é pensar que eu ainda tenho pela frente ainda mais 20, 30, 40 anos, sei lá quantos aí, para aprender muito, né? Mas se puder compartilhar um pouquinho do que eu já aprendi, é legal. Agradeço muito a oportunidade. Legal. O Dani, né, só para vocês conhecerem também um pouquinho mais, o Dani sempre foi uma pessoa pra gente, né, um cliente que se deixou muito disponível para nos auxiliar, para nos ajudar. Toda empresa precisa de ajuda, né? Toda empresa precisa de mais conhecimento. Quando eu falo que quando eu sento numa mesa e que eu tenho mais conhecimento naquela mesa, eu tô na mesa errada. Preciso ir para outra. Então, ter aqui nessa mesa você, Dani, tenho certeza que vai ser tão rico para mim quanto vai ser para todo mundo que tá ouvindo também. Pra gente começar esse podcast, eu quero ouvir um pouquinho só da tua história, né? Entender como que tu iniciou, assim, qual foi o teu desejo de começar nessa área, o que surgiu, porque quando a gente fala assim, parece que já vem um desejo de criança, né? Eu sempre quis ser do comercial. Mas conta um pouquinho, Dani. Legal. Até é interessante essa análise da criança, né? Porque a gente, quando olha uma criança que é muito falante, a tendência é pensar, vai ser vendedor. Isso aí já dá pra ver que... E se tem uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo é que o vendedor não é o que fala muito, é o que sabe falar a coisa certa na hora certa. Então isso faz toda a diferença, então não tem muito a ver com a criança que fala muito, mas sim a gente se desenvolver nessa área, né? Mas o que me despertou, pra gente ter uma ideia, pouca gente que me conhece sabe que eu comecei na área de TI. Olha... Minha primeira faculdade na Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, né, em São Leopoldo, foi estudando segurança da informação, né, e aí uma inspiração que eu tinha na minha carreira era meu irmão mais velho, né, já estava na área de TI há muito tempo e tal, hoje ainda atua, né, numa empresa de tecnologia, e só que eu fiz 1 ano de universidade, foi o suficiente para eu entender que não tinha nada a ver comigo aquilo. E na época foi bem interessante, eu vou contar da primeira oportunidade, porque essa foi a mais marcante, com certeza, da minha carreira, né? Eu tinha 17 anos na época, estava trabalhando como suporte técnico de informática na Secretaria de Educação de Gravataí, cidade que eu morava. E aí eu tinha visto uma oportunidade, não estava me encontrando na parte de TI, não estava achando legal, apesar de meus colegas, todos que a gente trabalhava junto, a gente estava super bem e tal, mas eu via que eles estavam estudando, indo muito para aquela área e eu tinha muita dificuldade, eu não estava conseguindo me desenvolver. E aí com 17 anos, né, já tinha terminado o colégio, estava fazendo curso técnico na época, eu tinha recém concluído o curso técnico, estava indo para a faculdade, no meu primeiro ano de faculdade, vi, não, mas não é isso, né, eu preciso encontrar de fato aquilo que mexe comigo, né, e aí na época a gente procurava emprego nas páginas de jornais, nossa, folhando ainda agora os anúncios, né. Agora tu já... Nossa, completamente diferente, as pessoas né. Já sabem a tua ideia. Então, exatamente, eu não preciso falar aqui, mas já vou me entregando aos poucos já. E aí, folhando as páginas de jornais lá, tinha um anúncio gigante, assim, no jornal, 0 Hora, né, o principal jornal lá do Rio Grande do Sul. Ela dizia assim, empresa multinacional contrata, né, área comercial com ganhos acima da média de mercado, aquela coisa que era um anúncio de, meu Deus, vou ficar milionário, parecia Wall Street o negócio, né?
E aí eu falei, tá, tinha marcado alguns lá que eu queria entregar o currículo, fazer entrevista e tal, e marquei esse também, mas fui sem, porque não dizia o produto, não dizia a empresa, não dizia nada, assim, só jogava pra cima pra dar vontade de ir pra lá, né? Eu falei, bom, já que eu vou procurar em todos, inclusive nesse. Aí fui lá, era um prédio em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, 20 e poucos andares, e era bem na cobertura do prédio, um prédio espelhado, então tudo aquilo pra causar uma impressão. E cheguei lá, né, tinha uma turma lá e todo mundo de terno e gravata. Eu fui de camisa, assim, só, mas pelo menos não tava de gravata nem de terno, mas tava bem arrumado. E aí nos colocaram numa sala para assistir uma palestra, manhã inteira, né, com um dos diretores da empresa. E aí ele começou a falar de mercado, começou a falar de negócio, de venda, área comercial e tal. E começou a falar de ganhos variáveis, e, enfim, joga o sonho lá pra cima e te diz, ó, tu pode fazer parte disso. Em resumo, toda a palestra, né? E aí durante a tarde, tinha que almoçar e voltar, que era o dia inteiro. E foi interessante de manhã, então tu vai, almoça, volta e continua a tarde, mas tu ainda não sabe qual é a empresa, não sabe qual é o produto, não sabe nada, né? E aí a tarde inteira também de palestra e falando de negócio, de ganhos e tal. Lá no finalzinho da tarde, eram 5 horas da tarde mais ou menos, fala qual que é o produto. Já falando do mercado de educação e tal, e já gostando mais ainda, né? Adoro educação, sempre fui aluno a vida inteira. E aí ele fala, então, a gente trabalha com enciclopédia. Então, e aí começou a falar um pouco dos produtos. Mas naquele momento, às 5 da tarde, tu já tá, não importa o produto que for, eu vou vender esse negócio, eu vou ganhar muito dinheiro. Então, tu já tá nesse ponto, né? Tu já comprou o negócio. Então, ali não importava o produto que ele fosse falar ali, podia ser. E aí, quando ele falou enciclopédia, nós, tá, beleza, é isso aí, então. E como é que funciona? Não, vocês vão fazer um curso, então, daqui até sexta-feira. Óbvio, né? A gente participou no primeiro dia, tinha umas 50 pessoas, mais ou menos, participando desse dia. Segundo dia, já vinha umas 30, né? Já ia diminuindo. E todo o custo, tudo ali para fazer o treinamento e começar a trabalhar na empresa, era tudo de quem estava procurando emprego. Então, a maioria não tinha nem condição de ir para o curso e tal. E eu segui, fiz o curso até sexta-feira ali. E esse curso até sexta-feira era falando sobre produto, né? Quantos conteúdos tinha, todas as enciclopédias que tinha, era a Barça, né? Que era bastante conhecida na época e tal. Então ela tinha um nome muito forte. Na época existiam 2 grandes escolas comerciais, que eram Ambev e Barça. Essas 2 escolas, qualquer vendedor que tivesse passado por mais de um ano, isso é importante, porque o turnover era muito alto, né? Então rotatividade muito grande. Muita gente não aguentava 1, 2, 3 meses, porque era realmente muito difícil. Então, quem já tinha ficado pelo menos um ano trabalhando ou na Barça ou na Ambev, já tinha tido uma escola enorme de área comercial, já estava com uma faculdade feita já, né? E aí, na Barça, concluí o curso ali, e nessa semana de curso, foram informações sobre produtos. Produto, educação. E aí eu chegou na segunda-feira da outra semana, falei, tá, agora eu vou trabalhar. Até agora foi só treinamento, né? E aí fui pra reunião, tinha reunião matinal todos os dias das 7 às 8. Cheguei pra reunião de 1 hora, técnica de venda, e era diariamente, das 7 às 8. Todos os dias tinha reunião em todos os escritórios do Brasil. Até ali tu não sabia o valor que tu ia receber, nada? Ele já tinha falado um pouco da probabilidade de ganhos lá no primeiro dia, certo, que é para jogar o sonho para cima. Então já sabia percentual de comissão e tal. O problema é que o modelo da Barça, hoje a CLT não permite e o Core não permite, né? Tem 2 formas de ser vendedor hoje, CLT ou representante comercial. Como representante comercial, o artigo 62 tem algumas regras ali que precisa seguir, tem que representar mais de uma empresa, não pode representar apenas uma. Não pode ter nenhuma remuneração, obviamente, paga pela empresa, né? Então, que seja valor fixo, a não ser comissionamento. Então, tem algumas regras ali que o artigo 62 delimita, né, essa atuação da venda externa, né? Então, e o modelo de representação comercial, ele tem que ser de multi-empresas. Se for de uma única empresa só, gera vínculo empregatício. Né? Então, na época, isso não era dessa forma. E aí a Barça tinha um modelo que tu era representante comercial autônomo, ou seja, tu era uma pessoa física que assinava um contrato de representante comercial, sendo exclusivamente da Barça, e a tua remuneração 100% variável. Não tinha ajuda de custo para alimentação, para nada. Era tudo saía do teu bolso. Mas a comissão era um percentual alto. Então, quando tu recebia... E 50% da comissão entrava em 3 dias. Então, era isso que te motivava. Pô, se eu vender, eu vou ganhar muito dinheiro. Se eu não vender, eu tô ferrado. Então, tu não tinha opção. Tinha que vender, né? E por isso que o turnover era muito alto, mas quem ficava no negócio aprendia realmente a ganhar dinheiro já desde cedo. E eu, com 17 anos, né, na flor da idade, peguei aquele negócio, botei debaixo do braço e segunda-feira comecei a trabalhar. E foi engraçado que segunda-feira eu perguntei pro meu gerente, né, tu entra numa equipe daí, a partir da segunda semana,
Eu perguntei, tá, e agora, pra quem que eu vou vender? Então, ele falou, cara, ele me subiu lá, 20º e alguma coisa, andar, tinha uma sacada lá, né? Ele levou e olhou, ó, tá vendo essa cidade aqui, cara? Isso aqui é Porto Alegre. Pode vender pra quem tu quiser. Uau! Eu falei, tá bom, entendi. Então eu já vou descendo no elevador, agora se entrar alguém no elevador, eu já vou abraçar, já vou começar, né? E aí fui. Eu vou tentar resumir a história porque ela é longa mesmo. Eu levei 34 dias para fazer a primeira venda. Uau. E eu trabalhava manhã, tarde e noite, sábado e domingo, inclusive. Nossa. Todo dia, porque eu queria muito aprender aquele negócio. Mas eu tomei muita pancada. E era não aqui, não ali, não aqui, não ali. E nas reuniões, eu fui aprender, nas primeiras reuniões já, fui aprender sobre funil de vendas. Qual que é o papel do funil de vendas, né? Te mostrar, em cada etapa do processo, quantos nãos tu obrigatoriamente precisa receber para te ter o teu sim. Uau. E o meu funil é diferente do teu, que é diferente de qualquer um, né? Então, eu vou ter na mesma equipe comercial 10 vendedores para vender o mesmo produto, pela mesma condição, na mesma região, se for o caso, para o mesmo perfil de cliente e tendo o mesmo treinamento, e cada um vai ter o seu funil. Cada um vai ter a sua taxa de conversão. Então, quando eu fui entender isso, com 17 anos, a importância de entender as etapas do funil e qual era a minha conversão, eu fui fazer uma leitura que não deu uma notícia tão boa. Eu tinha que falar com mais de 100 pessoas para eu conseguir fazer uma venda. E eu levei, nesse primeiro momento, nessas mais de 100 pessoas, eu levei 34 dias para falar com todas elas. E aí eu fiz a primeira venda. Só que, lógico, a segunda já foi um pouco mais rápido. E aí começa a distorcer um pouco o funil, porque a segunda já foi lá pelo 30º e tal. Tá, mas agora é 100 ou é 30, né? Minha taxa de conversão. Só que tem que continuar fazendo. À medida que tu tem mais insumo, mais número, tu vai entendendo isso, né? Mas por que eu levei tanto tempo para fazer a primeira venda? Porque eu saí do curso com um monte de informação técnica. E eu sabia falar tudo dos produtos. Mas aquilo não vendia. Entendi. Não era aquilo que convencia alguém a vender uma enciclopédia. Eu fui entender lá pelo 30º dia, depois de falar com tanta gente, que o que motivava uma pessoa a pensar em comprar era, por exemplo, o pai com um filho de 9, 10 anos que não tem muito tempo para estar com ele, sentar ele no colo e dizer, filho, vamos estudar junto. Boa. Eu fui entender que era a preocupação com a segurança, por exemplo, ao invés do filho ter que ir na biblioteca da escola, na biblioteca da cidade, ou ir na casa de um colega, era ele poder convidar os colegas dele para vir ali na casa dele. Nossa. E o pai tá olhando com quem que ele tá convivendo e tal. Então, é uma venda extremamente emocional. Então, eu demorei 30 dias para entender isso. Uau. E aí não importava se tinha 120 mil assuntos, ou se tinha 80 mil, ou se tinha 5 assuntos na enciclopédia. O que importava era realmente a relação dos pais com o filho. Boa. Quando eu entendi isso, virou a chave completamente. Aí o trabalho foi totalmente diferente e tal. E daí pra frente, uma escola lá, né? E aí eu fui, com 19 anos, o gestor, o gerente comercial mais jovem da história da empresa. Foi a primeira vez que foi promovido alguém a gerente comercial com 19 anos. E dos 19 anos até hoje, o que eu menos faço é vender. Né? Porque eu tenho que liderar pessoas desde os 19 anos, né? E fazer com que as pessoas vendam. Então, e aí o aprendizado foi muito mais em termos de liderança de pessoas ao longo do tempo do que propriamente venda, né? Só que eu tive a oportunidade de trabalhar com canais diferentes, com call center, com e-commerce, venda ativa, né? Venda de comércio, venda porta a porta. Então, passei um pouquinho por cada um deles já. Tive que implantar muitas vezes isso em algumas empresas que não tinham isso, né? Até hoje sou convidado para falar sobre isso nas empresas. Mas eu acho que o ponto que tu queria trazer aqui, né, até pelo entendo que é um pouco do objetivo aqui do programa, é fazer uma relação, né, do papel das áreas que tem dentro da área comercial. Tá? Eu costumo olhar o comercial como áreas distintas dentro de um único departamento. Dentro do comercial a gente tem marketing, dependendo da empresa, do modelo de negócio, tu tem a área de trade, né, que é a área de promotoria no campo, e tu tem a área de vendas. Boa. E essas três, elas têm que estar muito conectadas. Então, eu não vejo comercial e marketing como duas coisas separadas. Comercial é o guarda-chuva. Dentro do comercial, tem marketing, trade e vendas. E vendas e marketing tem que se entender muito bem. A coisa tem que encaixar para funcionar. Costumo dizer que vendas está preocupado com o almoço, enquanto o marketing está cuidando da janta, né? E o trade já está olhando lá para frente. Né? Já está olhando lá para o Natal. A gente está em janeiro e está olhando para o Natal.
Porque o trade está pensando em posicionamento da empresa na gôndola e muita gente confunde isso, deixa trade dentro da área de vendas, né, como orientado pela área de vendas. Sim. E a área de vendas tem a questão do relacionamento com o cliente e acaba favorecendo mais um ou outro, que às vezes não é benéfico para o negócio. Eu peguei muitas vezes isso. Também já peguei trade sendo orientado pela área de marketing, né? E aí foca só em posicionamento, só em planograma e questão de colocar o produto na posição certa para que ele tenha uma boa visualização e tal, mas tem dificuldade da conversão. Por isso que eu enxergo as 3 coisas separadas, cada um tem um papel. Vendas é vendas, trade é trade, marketing é marketing, mas eles têm que estar realmente muito conectados para funcionar. Boa. Ô Dani, agora contando da tua história, né, eu consegui entender o porquê que tu faz tão bem uma planilha. Já começou lá no TI já o negócio. Mas mais do que isso, Dani, é muito perceptível que tu precisou ir pro campo para tu entender a importância de olhar para a venda, não só como eu vendi, ufa, tá aqui o dinheiro, né? Eu entendi o que a pessoa quer, eu entendi como fazer ela entender o que o meu produto vai fazer na vida dela. Então, isso é importantíssimo. Com certeza. O Dani, falando agora um pouquinho sobre essa questão do que tu trouxe, né? O que é a área comercial, esses 3 pontos. Como hoje, na prática, né? Tu consegue ver isso, por exemplo, na BPM? Como que tu consegue dividir isso para que cada área exerça o seu papel, sem uma confundir com a outra, sem o marketing querer lá dizer que é culpa da venda, que não tá vendendo, sabe? Aquela coisa que a gente sabe que eu escuto isso todos os dias, né? Sim, é culpa do marketing porque não trouxe um lead bom. E o marketing diz, olha, tá aqui um monte de cliques, um monte de leads que chegou pra ti. Mas por que não tá convertendo? É o vendedor que é ruim? Sabe aquele negócio assim? Me diz como é que tu lida com isso, ou já, talvez não na BPM, em outras experiências que tu teve. Aí é um ponto interessante. Na BPM eu vou acabar trazendo pouca experiência para contar sobre isso, porque na BPM, querendo ou não, fica tudo na minha alçada, né? Certo. Então eu acabo conseguindo fazer essa divisão e acaba não tendo briga. Não tenho nem com quem brigar, né? Briga com si mesmo. Então ali eu tenho que pensar o posicionamento de marketing, né? E como que a gente vai direcionar aqui. E aí eu sempre brinco, né? Que lá eu sou equipe de marketing, mas felizmente eu tenho a InfluUp, que é um departamento de marketing inteiro que me suporta, né? Então, na parte de marketing ali, eu penso no posicionamento e como que a gente tem que se colocar no mercado, na questão especialmente de credibilidade, porque na construção civil isso conta demais e é a maior força da BPM, é a credibilidade. Então, eu fortaleço muito isso. Da mesma forma, eu também trabalho o endomarketing, né? A importância das pessoas que fazem parte, propósito, aquela coisa toda. Isso não está diretamente ligado à conversão de leads. Então, os leads têm que acabar vindo da nossa equipe hoje, mas a consequência dessa valorização, tanto do propósito quanto do posicionamento de credibilidade no mercado, acaba atraindo não só pessoas que querem trabalhar com a gente, mas também pessoas que querem comprar de nós, né? Então, por causa desse posicionamento, mas são 2 coisas distintas. Não vai ver, por exemplo, nas redes sociais da BPM eu oferecendo produto. Jamais. Eu sou totalmente contra isso. Sei disso. Eu acho que, então, era uma das coisas que tu sempre bateu na tecla. A gente conversa bastante aqui. Até logo que eu assumi a empresa, foi uma das primeiras coisas que a gente mudou nas redes sociais. É porque a gente falava muito de produto, né? Lógico, uma coisa é contar um pouco da história de uma obra que a gente está realizando. Sim. Só que a gente está realizando mais de 20 obras simultâneas ao mesmo tempo. A gente não vai contar de todas. A gente vai contar alguma coisinha diferente ali, que tem realmente bastante interessante e uma obra específica. Mas se eu ficar toda hora colocando obra, eu viro uma rede social extremamente fria, né? Que não conecta tanto com o público. Então, ali tá menos difícil fazer isso porque tá tudo no meu controle. Mas já atuei em outras empresas, por exemplo, onde tinha realmente essas áreas bastante separadas e distintas, né? Especialmente no varejo. Eu atuei muito tempo no varejo. No varejo, tu tem muito essa questão da divisão de vendas, marketing, trade, e a conversa entre eles é realmente uma relação que não é fácil de tratar, não é fácil de lidar, porque realmente o que não pode, de fato, é ficar um jogando a culpa pro outro. Né? O que a gente tem que entender é que a comunicação entre eles tem que funcionar muito bem. Como que a comunicação funciona muito bem? Quando se dá clareza. Isso, na verdade, vale para tudo. Né? Eu acho que dentro de qualquer empresa tem muita dificuldade de comunicação entre os gestores, entre as áreas, né? Então, como é que tu aproxima essa comunicação? Não só na área comercial, mas em todas as áreas. É dando clareza, dando propósito. E aí, quando se fala de propósito, hoje está um pouco batido pela forma que é tratado isso, mas é o propósito de entender por que está sendo feito. Né? E aí, ver se aquilo está alinhado com os teus princípios, teus valores, com o que tu tem de objetivo. Se tiver alinhado, tu vai engajar, tu vai comprar a ideia e tu vai ajudar. Sim. Se não tiver alinhado, tu vai ser aquela pessoa que, na melhor das hipóteses, não vai ajudar. Mas tem gente que até trabalha. Sim. Né? Então, é importante que exista um alinhamento, né, entre essas áreas, entenda o porquê que a gente está fazendo. Então, eu sempre faço início do ano, por exemplo, e às vezes no meio do ano também. Início do ano, o marketing tem que fazer uma apresentação para o time de vendas.
dizendo, olha, a gente fez essa leitura aqui, esses são os nossos indicadores do ano passado, o que deu certo, o que não deu certo, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Apresentar tudo isso para o time de vendas, para o time de vendas entender o movimento que está sendo feito. E depois disso, o marketing vai dar dali para frente quais são os próximos passos que a gente vai conduzir. E por que a gente vai fazer isso? Falou, olha, isso vai atrair tal lead de tal canal, de tal segmento, porque a gente fez uma leitura aqui que esse canal, esse segmento, ele traz mais rentabilidade, ele traz mais margem para o negócio, é um cliente que, com menos esforço, eu tenho mais resultado, né? O famoso Pareto, lá 20% do nosso esforço gera 80% do resultado. Então, o marketing ele tem a capacidade de fazer essa leitura. Enquanto o time de vendas está buscando cliente. Ele não está preocupado em fazer análise. Né? Então, isso tem que chegar pronto para o time de vendas. O time de vendas ele tem que estar na batida. E se tu não orientar, ele vai sair tirando para todo lado. Mas se tu orientar onde que o tiro dele vai ser mais certo, né, ele vai concentrar a energia dele para acertar naquele lugar ali. Só que essa leitura de mercado, de canal, de segmento, de persona, de tudo que a gente precisa atingir, não parte do time de vendas. Quem faz essa leitura é o time de marketing. Né? E o marketing orienta tanto o trade quanto o time de vendas. Então, entendo que todo o posicionamento estratégico comercial da empresa começa no marketing. Entendi. Ele está olhando para o mercado, ele está conseguindo fazer uma leitura mais ampla. Né? Tem lá o livro que eu sempre falo do Como Chegar ao Sim, né? Um livro muito bom. Vale um corte aqui para uma indicação de livro. Eu adoro isso. Não, ele é fantástico. Ele tem até uma série, são 3 na sequência, né, dele, mas o primeiro, para mim, é o melhor de todos, é o Como Chegar ao Sim. Ele fala um pouquinho sobre aquela questão de uma visão mais ampla. Às vezes tu tá dentro do problema, tu tá vivendo o problema, e aí tu não consegue encontrar um caminho de como resolver. E aí tu dá um passo para trás, ele fala até sobre subir num camarote. Né? Como se tu subisse num camarote e olha a situação de cima, o que tá acontecendo, e aí tu consegue tomar uma decisão e já conseguindo olhar os impactos ao redor também, né? Então não fica ali dentro olhando só para aquele problema. Ele fala um pouco sobre isso e o marketing tem essa capacidade de fazer isso. O marketing está pensando o negócio o tempo inteiro. Então quem tem a oportunidade de dedicar tempo para pensar o negócio, provavelmente vai tomar uma decisão melhor. Legal. Então o marketing ele fica pensando o negócio, ele planeja o posicionamento, mas é fundamental que ele consiga comunicar para a equipe entender esse posicionamento. Se ele simplesmente pensar e sair executando, e o time não entender, vai gerar essa desconexão. Entendi. Se o time entende o que o marketing fez de leitura, faz sentido para ele, e as ações que o marketing está fazendo para reverter isso, o time se conecta um pouco mais e ele passa a ajudar o marketing. Hoje tem a nossa equipe de vendas, tu acompanha, eles estão direto postando e se posicionando e tal, coisa que 1 ano atrás nem rede social tinha. Mas eles hoje já estão se posicionando, eles já têm a própria agência trabalhando junto com eles, né? Vocês atendem até alguns nossos, até da nossa equipe. Então, a nossa equipe já entendeu a importância de investir como um profissional da área de vendas, né? Investir neles como profissional da área de vendas e se posicionar para o mercado também no mesmo formato, no mesmo estilo. Então, seguindo mais ou menos a mesma batida, porque fez sentido para eles. Legal. Então, o marketing orienta e vendas executa. Por mais que eu sou vendedor desde os 17 anos, isso para mim é muito claro. Né? Legal. Ô Dani, eu já vi acontecer isso e até recentemente, é um problema que eu tenho percebido numa empresa X. Foi feito todo esse estudo de marketing, foi feito toda essa análise, foi desenhado persona, foi desenvolvido toda essa estratégia e foi se apresentada à equipe de vendas. Equipe de vendas com uma meta arrojadíssima de vendas, olha para todo esse plano e fala assim, não vai dar certo. Não concordo, não vai dar certo, porque isso aí não vai dar dinheiro rápido, a gente precisa bater meta, investe mais em tráfego, que a gente vai conseguir vender, vai conseguir bater a meta do mês. E extremamente difícil de convencer uma equipe de vendas. Isso já aconteceu contigo alguma vez? Se não aconteceu, como que tu acredita que uma empresa que passe por isso deveria conduzir uma situação como essa? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta primeiro, antes de tentar te responder isso. Quem que fez a apresentação de marketing para eles? Uma consultora. Tá, então eu tive encontro de vendas essa semana, inclusive, por coincidência. E eu trouxe comigo para o encontro de vendas o nosso presidente da empresa. Eu fiz questão, a gente até mudou a data para que ele conseguisse participar. Boa. Tá? Porque toda vez que tu vai apresentar um plano, que tu vai prometer algum resultado, é fundamental que tu tenha... Como é que eu vou te dizer? Tu tenha respaldo. Certo. Né? Tu tenha uma confiança por trás de alguém que é quase que inquestionável. Tá? Nós vamos falar na reunião comercial, nós vamos tirar de linha esse ano um produto que a BPM começou em 38 anos atrás, produzindo 2 produtos.
Um deles já foi tirado de linha há 20 anos, né? E o outro, que era o único, né, que existia há 38 anos da empresa, nós vamos tirar de linha agora. Uau! E é um produto que, para o nosso presidente, tem um apelo emocional. Nossa. Foi onde começou o negócio, onde começou a dar o resultado. Por muito tempo foi o que sustentou a empresa, né? E a gente entendeu que aquele produto hoje ele não dá o resultado que se espera e não há possibilidade. Ele chegou num ciclo de vida que para nós, para o nosso posicionamento, não há condições de continuar com ele. Está sendo prejudicial para o negócio, né? Eu estou tendo que ter outros produtos com margens muito boas para compensar o resultado que aquele entrega. E ele não é um produto de abrir portas e tal, como tem uma estratégia, né? Coca-Cola usa a preta, por exemplo, para abrir portas e aí vende um mix com as outras que não tem um volume tão grande, né? Ele não é essa estratégia nem de longe. Ele se vende sozinho, mas da forma que a gente estava vendendo não fazia sentido. Para tirar esse produto de linha, nós estamos abrindo mão de uma carteira importante de clientes que só compram esse produto, né, de um volume importante de vendas para os nossos representantes, para a nossa equipe. Alguns deles que 60%, 70% da venda é esse produto. Né? Então, eu sabia do impacto que eu ia gerar no momento que eu fosse apresentar isso para a equipe. Por mais que hoje já existe uma credibilidade muito grande no nosso trabalho, porque né, nesse tempo que eu estou lá com o BPM e o que a gente construiu até agora, à medida que tu vai tendo resultado, tu vai te tornando inquestionável. Exato. Né? Boa. Pode ser a melhor estratégia do mundo se tu for apresentar, se tu não tá tendo resultado, todo mundo vai questionar. Assim como pode ser a pior estratégia do mundo, se tu tá tendo resultado, ninguém questiona. Porque, cara, posso não concordar, mas o cara tá dando resultado, né? Então, nesse momento, com o resultado que a gente está entregando, quase que tudo que a gente vai apresentar é um pouco inquestionável. Certo. O que é ruim, também nos acende um alerta, né? A gente tem qualquer erro, qualquer ponto fora da curva que a turma não estava concordando, mas não questionou, por exemplo, se falhar, se errar, é o suficiente para vir aquela carreta descarregando, né? Então, o que eu fiz nesse momento? Era fundamental eles entenderem que era um movimento, inclusive, apoiado pelo presidente da empresa. Aí ele estava junto, participando do negócio, quando eu fiz toda a apresentação, e ele no meio de todo mundo, estava todo mundo em volta e ele sentado exatamente no meio da equipe. Ao final da apresentação, que na minha visão já faria sentido tudo que eu estava apresentando para eles, porque eu abri os números, abri margem, abri tudo, expliquei o movimento que a gente estava fazendo. Então, parecia assim, ó, que minha filha de 10 anos sentada ali ia entender o que a gente estava fazendo, ia concordar. Mas, de qualquer forma, quando eu terminei a apresentação, eu chamei ele na frente, para ele falar do sentimento dele sobre a retirada desse produto de linha. E ele deu uma aula de que ele já deveria ter feito isso há muito tempo. Como é que ele não se deu conta de que isso estava consumindo o resultado da empresa, de que, enfim, e foi defendendo aquilo de tal forma que quando a gente foi depois fazer uma visita na fábrica, né, um dos representantes me chamou num canto que está há bastante tempo na empresa e me falou, cara, eu nunca imaginei, né, o Nivaldo, nosso presidente, permitir tirar esse produto de linha, mas foi muito além, porque era ele que estava nos convencendo que tinha que tirar de linha. Olha só. Então, o que eu quero te dizer com tudo isso, tá? Muitas vezes o que tu precisa quando tu vai fazer uma apresentação é a chancela da credibilidade. Total. Então, tu precisa fazer com que a equipe entenda que aquela estratégia que tu tá montando, ela não só tem fundamento, ela é boa, mas acima de tudo, ela está sendo apoiada, suportada por uma alta gestão que acredita naquilo. Perfeito. Aí a equipe vai às vezes ela até discorda, mas ela fica com o pé atrás de questionar ou discordar, porque, mas a direção está acompanhando, os gestores estão acompanhando, está todo mundo apoiando. Daqui a pouco eu não concordo, mas, né, vamos ver o que dá isso aí. E vai na dúvida, não tem problema. Desde que não jogue contra, né? Sim. Tem aquele meme lá da canoa, lá do caiaque, lá que tá um remando, e aí vai numa velocidade, depois coloca 2 remando, aumenta um pouquinho a velocidade, 3 remando, aumenta a velocidade, aí coloca um do outro lado remando o contrário. Já começa. Para, ele volta e anda mais devagar do que um só remando lá no início, né? Então, se tu tiver um jogando contra, vai ser muito difícil de implantar a estratégia. Então, é fundamental quando tu vai apresentar essas estratégias, né, que o corpo diretivo da empresa, a gestão da empresa, esteja do teu lado e te apoie. Não há problema que seja a consultora que apresente, desde que ela seja apoiada por toda a gestão. E aí a turma, mesmo que às vezes não concorde um pouco com o negócio, eles vão apostar. Tá, vamos ver. Vamos apoiar, vamos apostar, vamos ver se dá certo. E só nessa dúvida já é o suficiente que tu precisa. Só não pode ter gente remando contra. Se tu tiver a galera sentada no barco sem remar, mas tá indo junto sem remar contra, já é suficiente. Sim. Aos poucos eles vão entender que o barco tá começando a andar rápido e eles vão começar a remar juntos também. Entendi. Só não pode ter a gente remando contra. Esse é o grande desafio.
Então, provavelmente, né, esse foi o erro, assim, de não ter alguém da gestão na reunião. Porque, obviamente, né, quando a gente entra numa consultoria de marketing, a gente tem todo o respaldo da parte da gestão. Exato. Sentamos antes de apresentar a estratégia, Não validou não a é estratégia. suficiente. Não é, precisa estar junto com a equipe, né? E mostrar isso para a equipe com atitude. Uma coisa é dizer assim, Aham. pessoal, a gestão está nos apoiando. Sim, Outra coisa é a gestão falar para eles. exato. Fala, gente, a gente acredita nisso aqui, Aham. nós estamos apostando, nós estamos investindo e eu gostaria muito de contar com vocês. Isso. É outro peso. Total. E é muito legal porque com relação aos resultados, que é o que tu trouxe também, né? Quando a gente começa a mostrar resultado, tanto a área do marketing mostrar, olha, viu a estratégia que a gente desenhou, como funcionou, olha como tá repercutindo na vendas, o pessoal de vendas, trade, vai sentir essa confiança e os próximos passos que a gente for dar vai ser muito mais tranquilo, porque a gente já tem a confiança deles. Eu vou te contar uma experiência rapidinho, Sim. que foi a experiência que me ensinou Uhum. que isso acontece na prática, né? Da pior forma. Foi, ao mesmo tempo que foi a pior experiência da minha carreira, foi a melhor também. Tu comentou lá no início, eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, que com 29 anos eu fui diretor de uma instituição de ensino. Foi uma situação que eu caí realmente absolutamente de paraquedas. Tá? Eu sempre trabalhei na indústria, na área comercial, sempre foi meu chão. A indústria vendendo para o varejo, B2B e tal. Tive a oportunidade no passado, né, de negociar com o Luiz Helena Trajano, né, da Magazine Luiza, com o Ricardo Nunes, da Ricardo Eletro, na época que eles compravam ainda, né? Então, realmente, estou de novo acusando a idade. Eles eram compradores, eu tive a oportunidade de apertar a mão várias vezes, né, em meses negociando com eles, então fui muito feliz aprendendo com tubarões, literalmente, né? Hoje participam lá de programas Shark Tank e tal, então eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. Mas essa experiência específica, quando eu fui assumir a direção de uma instituição de ensino, né, minha filha estava nascendo na época e tal, eu estava querendo tirar um pouco também o pé nas viagens, para ficar um pouco mais próximo dela. E aí surgiu essa oportunidade, participei do processo seletivo, foram 7 etapas. Na segunda etapa era uma entrevista com o presidente. Nessa entrevista eu perguntei para ele, falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Não tem nada a ver com isso. Porque na primeira eu não sabia que era uma instituição de ensino. Fui convidado pelo LinkedIn para participar de um processo. E eu fui, a primeira etapa foi um monte de teste, de prova, aquela questão mais psicológica, psicotécnica, ver se a gente não é louco, né? E aí fiz todos os testes ali e ela não falou que empresa que era. Eu perguntei, tá, mas eu não vou saber mais nada e tal. Ela falou, se tu foi chamada para a segunda etapa, na segunda eu me comprometo em responder todas as tuas perguntas. Só que agora eu não posso falar. Eu falei, tudo bem. Passou alguns dias e tal, ela me ligou. Então, agora você tem uma entrevista com o presidente da empresa e nela tu vai poder perguntar tudo para ele, o que tu quiser. Minha primeira pergunta é, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu vi que era uma instituição de ensino. Sim. Eu nunca dei aula de graduação, nunca fui professor e tal. Sempre fui aluno. Mas nunca me preparei para aquilo, né? Nunca tive uma carreira pensando na área acadêmica. E ele falou, Daniel, a gente está buscando um reitor, um diretor para a instituição. Ela foi comprada por um fundo de investimento e a visão do fundo de investimento é que o reitor não precisa estar em sala de aula. Ele tem que ser um administrador. Então, tu é um administrador, tu tem formação em finanças, que era pré-requisito, e tu tem visão comercial, experiência comercial. Esses 3 pré-requisitos eram o que te colocou no processo. Passar nas etapas é outra questão. Eu falei, ok, tá, até aí faz sentido. Passei pelas etapas todas, enfim, caí de paraquedas como diretor da instituição. Onde na vida acadêmica, vamos lá, professor, coordenador de centro, aliás, coordenador de curso, coordenador de centro, né? Vai tendo algumas etapas ali até te tornar reitor. Sim. Quando eu assumi a minha equipe na época, né, eu falo em liderar pessoas, assumi a minha equipe é uma equipe de coordenadores de curso. Muitos deles mestres, doutores, que estavam trabalhando e estudando há muito tempo com o objetivo de se tornar reitor. E aí cai um menino de 29 anos para assumir aquela função, né? Nossa, que descrédito total. E pela primeira vez eu não sabia nem como conduzir aquela situação. Uma coisa é ter descrédito na área comercial, vou começar a vender e, cara, já mato isso rápido, né? Beleza. Mas ali eu não sabia nem ainda como que eu ia dar resultado. Né? Eu sabia das minhas metas, eu tinha meta de EBITDA, né? Tinha meta de resultados de administração, já não era mais meta de vendas, era resultado do DRE, do negócio, né? Então, eu não podia nem demonstrar aqueles números para os coordenadores, porque são informações sensíveis da empresa, que não são tão compartilhadas assim, né? DRE, resultado, extra-operacional, enfim, são números mais financeiros. E a gente não compartilhava aquilo. A única forma de eles enxergarem que o resultado estava acontecendo era a quantidade de aluno. E montei um plano comercial de atratividade de aluno, um plano de marketing, né? Juntei as duas coisas ali e começamos a trabalhar. No primeiro vestibular, eu entrei em julho. Primeiro vestibular em novembro, o campus lá tinha 150 alunos. Era um campus pequeno, porque a matriz era em Caxias do Sul, com 5, 6 mil alunos mais ou menos.
E aquele campus lá tinha 6 anos em Bento Gonçalves, mas ainda não tinha acertado o pé, né? Tanto que trabalhava no prejuízo, o campus de Bento Gonçalves. Só não fechava porque era prejudicial para a matriz em Caxias fechar o de Bento. Então, um acabava pagando a conta do outro. Mas o que eles queriam era reverter o cenário de Bento. E aí, desses 150 alunos, no primeiro vestibular, em novembro, a gente fez um vestibular que teve quase 200 alunos. Uau. E dos 200 alunos foram aprovados 160, mais ou menos, no vestibular. Ou seja, no primeiro vestibular foi aprovado mais aluno do que a instituição tinha há 5 anos. Né? E daí começou, e quando eu saí de lá 2 anos depois, ela estava com 1.600 alunos, mais ou menos, a unidade. E aí eu aprendi, né, as primeiras reuniões foram um choque muito grande. Quando eu sentei a primeira vez para falar com os coordenadores, climão de velório na reunião, né? E aí fui falando de ementa, de disciplina, estudei pra caramba para conseguir ter a linguagem, né, para falar com eles de curso de graduação, de MEC, de aprovação e tal. Então aquilo lá foi estudando sobre o mercado da educação para conseguir eu minimamente ter uma conversa que funcionasse naquela mesa, né? Mas ainda era para conseguir conversar. Agora, ter eles me apoiando no meu trabalho foi depois do primeiro vestibular e mais à frente quando os números começaram a acontecer. Legal. Até lá era... Bom, um clima assim que eu tinha, a minha própria equipe estava querendo me derrubar o tempo inteiro. E eu sabia disso. E o pior, eu entendia isso. Né? Eu não estava nem discordando deles. Talvez no lugar deles eu estaria pensando a mesma coisa. Não faria sentido nenhum eu estar ali. E eu tinha que lutar contra isso todo dia. Eu digo que foi a pior experiência da minha vida, porque muitas vezes eu chegava em casa não querendo voltar outro dia. Porque era tão difícil a relação, a situação, e é a primeira vez que eu tô falando isso, eu tô falando num programa. Olha então só. até botando pra fora aqui, acabei até me esquecendo. Mas a primeira vez que eu tô falando de verdade sobre isso de forma aberta, assim, foi um período muito difícil, aqueles primeiros 6 meses. Eu tinha uma equipe interna que apoiava e era muito legal. Mas a parte das coordenações dos cursos ali, o clima não era legal, né? E aí eu tive que fazer alguns movimentos ainda, de alguns professores, tirar alguns que não estava legal, porque eu fiz um processo que eu ia, todas as noites, eu ia assistir uma aula diferente de um professor diferente. Pegava o caderno, colocava embaixo do braço, entrava na sala de aula. Nas primeiras aulas, os alunos tinham certeza que eu ia demitir uma galera, porque nunca viram o diretor da instituição na sala de aula. Mas tem uma coisa que eu sempre fiz, foi aquela leitura do ponto de vista do cliente. Nosso cliente era o aluno. E o aluno eu sabia ser. Eu sabia conseguir distinguir se uma aula era boa ou não era. Né? Então eu comecei a ir para a sala de aula e assistir a aula de arquitetura, de design de interiores, de psicologia, assistia todas as aulas, né? De estatística. Tinha algumas que eu gostava mais, outras eu não entendia muita coisa. Mas eu ia para a aula para ver o quanto os alunos estavam interagindo, o quanto eles estavam gostando, o quanto eles participavam, o quanto não era uma aula chata, né? Aquela aula que não dá vontade de ter. Então eu ficava toda hora medindo isso e ia melhorando. Chegava final do semestre e realmente olhava os que tinham um pior desempenho naquela minha avaliação como aluno. E aí fiz alguns movimentos lá e a turma foi entendendo um pouquinho do que estava acontecendo e acima de tudo veio o resultado. Veio o primeiro vestibular, veio o segundo vestibular com mais 70, 80 alunos. Passou o primeiro ciclo que a gente chamava, né? Tinha o ciclo de verão e o ciclo de inverno. O ciclo de verão a gente tinha atraído mais de 300 alunos. Era mais que o dobro do que a faculdade tinha no primeiro ciclo. E aí isso deu aquela muvuca na faculdade, né? Que a gente mudou de endereço a faculdade. Foi para um outro lugar, levou sala, levou biblioteca, levou tudo para um outro lugar. Então mudou completamente o cenário. E aí aqueles que gostaram do movimento começaram a se sentir parte daquilo e se motivar com aquilo. E outros, de fato, continuaram não concordando com o negócio, mas diminuiu bastante o número daqueles que não concordavam. Né? E aí fica menos difícil de tu fazer os movimentos que precisa fazer. Então, trabalhar com a consistência de resultado, Renata, assim, ó, é difícil tu começar a construir, porque nem todo resultado ele é rápido de acontecer. Né? Eu tinha que esperar o vestibular. Não tinha nada que eu fizesse de julho até novembro que eu pudesse mostrar algum resultado. Era só falando e mostrando e planejamento e tal, mas resultado efetivo eu não tinha. Eu tinha que esperar o primeiro vestibular. E não tinha o que fazer. Então, às vezes, o resultado tu vai ter que realmente trabalhar de forma consistente, suportando algumas situações que não estão te fazendo bem, né? Mas entendendo que faz parte do processo. Ou passa por isso, ou não era para te estar ali. Né? Então, quando chegou e começou a dar consistência de resultado, aí o time começou a vir, a gente começou a formar uma equipe muito forte, né? E a boa parte da equipe é a mesma que está lá até hoje. Isso já faz algum tempo. Né? Nossa, muito bom. Dani, eu ouvi tu falar, parece que eu tô lendo um livro, assim, ó, daqueles best-seller, verdade, de empresário. Tava vendo o Flávio Augusto aqui, falando com... Ô, louco! Nossa. Um abraço pro Flávio. Que loucura. Bom, Dani, acho incrível essa tua história.
Acho incrível essa transformação e para mim tá muito claro. Imagino que para quem tá nos assistindo hoje também esteja muito claro isso. Então, mais um recado aqui importante para quem nos está nos assistindo. Deixe seus insights também aqui nos nossos comentários do YouTube, que a gente vai responder eles todos também. Mas o maior insight que eu tive aqui agora é que sem resultado a gente não consegue ir para frente. Então, ter paciência para construir esse resultado, para que com esse resultado em mãos a gente realmente, efetivamente, consiga fazer uma transformação, né? E aí eu digo transformação de como as pessoas nos veem, a confiança, né? Isso também nos dá mais confiança. E eu falei isso aqui para minha equipe recentemente, inclusive. Se você está desmotivado, experimente fazer um projeto e ver ele dar certo. Você vai se motivar. Meu Deus, vai voar. Mas agora eu quero entrar num assunto também, né? E aí, não sei se a gente já tá chegando aí nos finais. Depois, por favor, nos oriente com relação ao tempo, pra gente não se estender muito. Mas eu queria entrar no assunto marketing. Como é que o marketing entrou de fato na tua vida? Porque eu vi que tu fez ali, formado em administração com ênfase em marketing. Então me diz assim, como que o marketing transforma tudo isso que você está falando? Qual a importância dele de fato na tua vida? Para que eu entenda isso também, assim, para que a gente esteja escutando e entenda um pouco sobre o marketing. Legal. Na época existia ainda essa questão da formação em administração com ênfase em marketing, né? O que era isso? Tu formava 4 anos ali da administração e no final dos 4 anos tu podia fazer mais um ano que seriam somente disciplinas específicas de uma área, da área de finanças, da área de marketing, né? Da área de recursos humanos e tal. E aí eu fiz mais esse um ano voltado só para disciplinas de marketing, né? Eu estava trabalhando na área já comercial, era vendedor, já era gerente comercial na época. Então, estava indo por essa área e fiz mais esse ano. Depois, com o advento dos tecnólogos, né, que são os cursos de graduação de curta duração, o que foi feito? Eu fui entender isso quando fui trabalhar na instituição de ensino. Por exemplo, tecnólogo em gestão financeira, tecnólogo em gestão de RH, tecnólogo em gestão comercial, em gestão de marketing. São cursos que o primeiro ano, normalmente, da base de formação, são cursos de 2 anos, em que o primeiro é os fundamentos de administração. Então, aquelas primeiras disciplinas que são base do bacharel em administração. Que é aquelas que tu tem que fazer se tu vai trabalhar com negócio. E aí, o segundo ano são todas as demais disciplinas que são apenas daquela área. Porque num bacharel de administração, por exemplo, em 4 anos, tu vê um pouquinho de todas. Tu vê um pouquinho de finança, um pouquinho de RH, um pouquinho de marketing, um pouquinho de qualidade, né? Tem gestão da qualidade também. Seu diabo. Exatamente. Tu vê um pouquinho de cada uma, que é importante, né? Tanto que a orientação, quando tu conclui o tecnólogo, tu faz um tecnólogo em gestão comercial ou um tecnólogo em gestão financeira. A orientação é que tu já estás formado com 2 anos de instituição, tu já tem um certificado, um diploma de graduação, e aí tu tem 2 caminhos. Tu pode buscar uma especialização, né? Uma pós-graduação, ou fazer as outras disciplinas que faltam e também concluir a administração. Que também é um caminho que os alunos seguiam bastante lá. Então, na época que eu tive, não tinha os tecnólogos. Então, eu fiz os 4 anos de administração e mais um ano com as disciplinas específicas de marketing, né? E eu vou te dizer, sinceramente, eu aprendi pouquíssimo fundamento de marketing na época da faculdade. Né? Infelizmente, porque eu tive que estudar muito depois para conseguir buscar isso, né? Porter e tal era... Talvez o único que era ensinado na faculdade era Porter, né? Que é o grande guru aí do marketing, né? Mas tem muitos outros profissionais que são incríveis, muita bibliografia que é muito boa sobre marketing. A dificuldade do marketing não chega a ser a mesma da TI, né? De se manter atualizado com tanta frequência, né? Que TI muda, as tecnologias mudam muito mais rápido, mas o marketing também ele é, de certa forma, muito dinâmico. Diferente da questão fiscal tributária, por exemplo, contabilidade, que tem algumas bibliografias lá que são as mesmas há 30, 40 anos e elas funcionam ainda. No marketing, se tu não for buscar material com profundidade, que esteja atualizado ao que o mundo vem mudando, né, em globalização, em comércio internacional e tal, tu vai ficando para trás. Exato. Então, tu tem que te manter sempre estudando. E eu aprendi muito mais depois da faculdade do que lá durante a faculdade. Mas como é que o marketing entrou na minha vida? Tentando responder a tua pergunta de forma objetiva, né? A primeira experiência que eu tive assumindo a área de marketing foi quando eu fui atuar no Polo Moveleiro, quando eu fui morar em Bento Gonçalves. Eu fiz um posicionamento, um projeto na época, gostei muito da tua frase, né? De quer te motivar, quer sair da tua mesmice ali, cria um projeto, né? E faz ele dar certo. Essa frase ficou fantástica, fantástica. Mereceu um corte. Merece. Porque, de fato, eu estava lembrando agora, eu estava atuando na época na Tela Sul, dentro do grupo Unicasa, lá do grupo Delano, né? No Rio Grande do Sul.
E lá começamos a discutir a questão de uma nova marca, talvez, para um posicionamento. Só que era uma indústria de móveis planejados que já tinha 4 marcas. Então, se for pensar ali no Brasil, público A, B, C, como se fosse dividido assim exatamente, né? Público A, B, C, que a gente sabe que não é. Então, já tinha quase que uma marca para cada público, para cada perfil. Então, não tinha espaço para colocar mais uma no meio ali. E a gente sabia que era um produto muito próximo, muito similar, com tecnologias um pouquinho diferentes, mas feito na mesma fábrica, com a mesma matéria-prima e tal. Então, acertar isso para públicos diferentes fica muito similar. Acaba uma marca brigando com a outra, né? Que não é saudável para o negócio. Mas existia um desejo de sair do varejo, era a época que eu atendia a Magazine Luiza, Casas Bahia e tal, mas de sair um pouco do varejo, da relação com o varejo, do produto mais econômico, mais popular, e lançar uma outra marca também de móveis planejados, mas com um produto um pouquinho mais econômico do que as marcas que já tinham. E ali eu tive que fazer todo um estudo de mercado, de posicionamento, né, junto com mais algumas pessoas que a gente fez na época, e teve que bolar alguma ideia para fazer o lançamento de uma nova marca, né? Talvez essa tenha sido a experiência mais desafiadora em termos de definir persona, definir público, entender a diferença de persona e público-alvo, né? Mas a gente teve que definir algumas personas, porque não era uma só, né? Tinha lá o João, a Maria, né? A gente dava os nomes para as personas, né? E desenhava o perfil, o que ela fazia, o que não fazia e tal, aquela coisa toda. Porque a gente tinha que buscar investidores que fossem abrir lojas, a gente tinha que buscar o consumidor final que fosse comprar aqueles móveis. Então eram várias personas que a gente tinha que conectar, cada um com uma linguagem diferente. Então, esse trabalho lá que foi feito a várias mãos, talvez tenha sido o que mais me despertou, assim, para a importância de fazer essa leitura antes de sair vendendo. Legal. É entender para quem eu vou vender, como eu vou vender e que produto faz sentido. Porque a gente teve a oportunidade de criar um produto zero, uma marca do zero, que ia começar com seus primeiros produtos. Então, para aquela marca que não tinha nenhum produto, tanto fazia. Se ela fosse marrom, preto, amarelo, se ia ter que tipo de balcão, que tipo de armário, porque era móveis, né, planejados. Agora, definir quais os padrões, né, de cores, definir qual a modulação, definir um layout, os acabamentos, os acessórios, definir a marca toda do zero. Então, aquela oportunidade foi muito legal porque nos fez estudar de fato quem ia comprar, quem ia abrir loja, de que forma a gente ia acessar esse público, como deveria ser o posicionamento no mercado frente aos concorrentes. Então, estudava os concorrentes, né, com quem ia brigar aquela marca para entender os diferenciais. A gente colocou lá a estratégia do Oceano Azul na época, né, colocou todos os pontos lá que todas as marcas tinham, né, e a gente tinha que ter no mínimo aquilo, mas o que a gente ia ter de diferencial que nenhuma das outras tinha. Então, foi um trabalho muito interessante. A partir dali, eu vi o marketing fazendo parte sempre como sendo o primeiro passo. Então, toda vez que eu entrei depois disso, numa área, para assumir uma área comercial de uma empresa, ou até mesmo na questão das consultorias, depois que eu acabei dando algumas consultorias aí para empresas de médio, grande porte, até algumas pequenas também, o primeiro passo é sempre fazer uma leitura de mix de produto, entender os diferenciais daquele mix de produto e ver para quem a gente está oferecendo aquele mix de produto, se é para o cliente certo que a gente está oferecendo, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar desde enciclopédia, móveis, eletrodoméstico, eletroportátil, venda de curso de graduação, né? Hoje estou na construção civil, já vendi processo industrial, já falei mercados bem diferentes, assim, né? Filtros e purificadores, exatamente, já mercados bem distintos, assim, né? E o que eu aprendi ao longo do tempo é que o produto não importa. Desde que a gente entenda que venda não é arte, venda é ciência, e tu consiga desenhar um processo que funcione para atender o público e a persona que tu está buscando, todo o processo faz sentido, toda a união das áreas faz sentido, né? Então, teve lugares que eu implantei trade, teve lugares que trade não funciona, não faz sentido. Tem lugares que a área de marketing tem que trazer leads para converter urgente para o negócio. Eu já estou em lugares que não depende dos leads do marketing. O marketing é apenas posicionamento de marca, como é o que eu estou hoje, por exemplo. Né? Então, cada negócio demanda um estilo de área comercial diferente e uma estrutura de área comercial diferente. Então, quando tu entende a participação dessas áreas e o quanto ela vai gerar de fato de valor e de resultado para o negócio, tu consegue estruturar uma área, acima de tudo, enxuta. Porque toda empresa tem uma limitação de orçamento. E aí você tem que montar a melhor estrutura possível dentro daquele orçamento. E tem coisas que tu não vai poder fazer, por mais que tu entenda que aquilo seria fundamental fazer. Eu precisava investir 10 mil reais em tráfego pago. Eu não tenho 10 mil reais para investir, por exemplo, né? O que eu faço? Tá, então não dá para fazer, vou largar a mão de tudo. Não, calma, né? Acha um outro caminho dentro do orçamento que tu tem para gerar um resultado agora, até que tu consiga ter esses teus 10 mil reais de tráfego pago.
E até lá, daqui a pouco, tu até descobre que não era os 10 mil em tráfego pago que resolvia o teu problema. Perfeito. Tu ia com muito menos, tu conseguiria fazer um resultado muito melhor. Só que tu vai adequando a metodologia e o teu processo com o orçamento que tu tem. E vai fazendo, dando um passo de cada vez, né? Nossa, isso eu quero um corte pra nossa rede social, hein? Louco. Influp.mkt, com certeza vale. Tá bom. Bom, estamos entrando aqui na reta final desse podcast, mas eu ficaria te ouvindo muito mais, tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo também. Pô, que legal, Renan. Pra gente encerrar ele, né, eu quero te fazer uma última pergunta. E essa é um pouco mais mais emocional, eu imagino, né? Se hoje tu pudesse olhar para trás, lá no comecinho, lá com teus 19 anos, quando tu começou na primeira trabalho, que tu tava fazendo TI e descobriu que não era, qual conselho que tu daria para aquele Daniel, sendo o Daniel que tu é hoje, né, olhando para trás, que poderia ajudar ele nesse caminho? Foi profundo essa, né? Merece então, um tempo pra responder. É que eu tinha tanta coisa para falar para aquele Daniel. Eu acho que eu vou ter pouco tempo para falar isso. Faria uns 2, 3 podcasts com ele. Daria. Eu ensinaria muita coisa, porque o Daniel com 20 anos de idade, realmente, estava começando, obviamente, a carreira, né? E de lá para cá, tomou tanta pancada que se pudesse evitar várias delas, né? Mas assim, Renato, talvez o que eu posso realmente contribuir, talvez com quem está nessa faixa de idade, ou começando, ou talvez se reinventando, uma coisa que eu aprendi, e não foi há tanto tempo, foi mais recente, tá? A importância de manter uma excelente relação com os pares, tá? Esse foi um ponto fundamental que eu aprendi recentemente e para mim fez toda a diferença. Eu atuei numa empresa em que eu não conseguia dar tanto resultado como eu gostaria, né? A gente tem que contar as partes boas e também aquilo que não deu tão certo. Teve uma atividade em específico que a coisa não funcionou. E não ia, e eu mudava o modelo, e mudava isso, e contratava a gente, mudava o processo, implantei CRM, segui todo o ritual, né, e de formas diferentes para conseguir trazer o resultado que a empresa precisava. E pior, de um segmento que eu já tinha atuado e fazendo exatamente o que eu já tinha feito numa outra empresa. Aquela empresa me contratou justamente porque eu já tinha feito tudo aquilo, já tinha funcionado. E não ia, ficou patinando e tal, e foi dolorido demais, porque se tem uma coisa que dói muito em quem assume a área comercial, é o resultado não vir, porque a responsabilidade da área comercial é muito grande, né? E eu entendi que o principal ponto que me faltou naquele momento, depois que eu saí, depois que eu fui para uma outra oportunidade e depois que eu comecei um pouco diferente, e aí eu vi funcionando na prática, o principal ponto que me faltou naquele momento foi a relação com as demais áreas. Porque a área comercial, por mais que ela tenha uma grande responsabilidade, ela é a primeira a fazer as coisas, porque primeiro de tudo tem que vender, depois tu vai ver como é que tu faz para entregar, né? Então, ela tem que vender. Só que a relação, ela não faz nada sozinha. O produto certo, vender da forma certa, com a margem certa, com o resultado certo, né, que faça sentido para o negócio, depende de vários combinados com todas as áreas, né? A questão do prazo de entrega, a questão da qualidade do produto. Então, se as demais áreas, por exemplo, quiserem sabotar a área comercial, elas conseguem. E elas derrubam a área comercial rapidinho. E eu demorei muito tempo para entender isso, né? E talvez eu tenha sido derrubado em alguns momentos até por não ter percebido isso. A última foi a que mais me marcou e eu consegui perceber a importância disso, porque eu não consegui estabelecer uma relação muito forte com meus pares. E eu sempre fui muito intenso na questão da área comercial, faço aquela leitura de números e tal, de comportamento, de consumo, de qual cliente compra, como compra e tal, e vou atuando em cima daquilo ali e na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, aquilo me trouxe muito resultado, me trouxe resultado rápido. Isso gerou uma autoconfiança de que, cara, não importa o negócio, eu vou entrar e vou fazer dar resultado. Mas não é assim. E eu fui entender da pior maneira, né, num negócio que não funcionou especialmente pela minha relação com as demais áreas. E aí agora, especialmente, na BPM isso agora já funciona muito bem, porque agora eu já aprendi com isso, né? Hoje eu tenho uma relação com os meus pares ali, nós somos 4 gestores, né, da empresa, e a gente até brinca, né, que é impressionante o quanto os 4 se completam. Legal. Porque o que o gerente industrial, por exemplo, tem, eu não tenho, eu estou longe de ter e não pretendo ter. O que o gerente financeiro administrativo tem, eu não tenho, também estou longe de ter. O gerente de obras nem se fala, né? O que ele domina, né, de obras, enfim, eu não tenho e estou longe de ter. Só que eles também não têm o que eu tenho na área comercial. E quando junta os 4, formam aquele negócio que a empresa tem tudo que precisa, sabe? E eu demorei muito tempo para entender a importância disso, sabe? Então, se eu pudesse dar uma dica para o Daniel lá de 20 anos atrás, cara, estabelece uma boa relação. Tu não precisa gostar das pessoas, não precisa te tornar talvez amigo,
Mas se der para trabalhar junto e ainda ser amigo, melhor ainda. Legal. Se não der, minimamente estabelece uma relação de confiança. Uma relação de parceria, de se ajudar. Porque isso te ajuda a fazer resultado muito mais rápido e muito mais sólido, acima de tudo. Nossa, veio muito de encontro com o que eu tô pensando sobre a InfluUp hoje também. Então, essa tua fala foi muito legal, assim, de me aproximar tanto dos colaboradores que a gente tem hoje, quanto dos clientes também. E ter isso, né, que eu acho que é o relacionamento. Que hoje que é ouro, né? Vale ouro o relacionamento, na real. Exatamente. Gente, estamos então no final desse podcast. Quero agradecer a audiência, agradecer vocês de terem ouvido até aqui. Estamos no YouTube, estamos lá no nosso Instagram com alguns cortes, então se você provavelmente está ouvindo no YouTube, né, segue a gente, já compartilha esse episódio para outras pessoas, inspirar outras pessoas, outros empreendedores, outros gestores das áreas comerciais, marketing, RH também, porque a gente falou um pouco de endomarketing aqui. E lá no nosso Instagram, influup.mkt, você vai ver os cortes e vai ver muito mais conteúdo. Dani, muito obrigada pela tua participação. Receber tu nessa mesa de novo é uma honra bem grande para mim. E todo o teu caminho que tu trilhou até aqui, junto com a InfluUp, me dá um orgulho gigantesco desse relacionamento que a gente criou de verdade. Então, acho que não poderia ser outro conselho que tu poderia dar pro Daniel melhor do que esse, que é realmente a gente estar junto dos pares. Obrigada. Agora deixa teu recado final para todo mundo e também onde as pessoas podem te encontrar, se tu queres divulgar aí o teu perfil, que também tá na hora de trabalhar, tá, gente? Eu vou deixar esse recado aqui pro Dani. É isso aí. Não, eu que agradeço a oportunidade, né, Renata? Participar desse programa contigo aqui. Eu imagino aí eu querer estar construindo, né, e compartilhando esse conhecimento com o pessoal, né? Como eu disse no início, eu fico muito feliz de poder, de alguma forma, compartilhar, que seja uma frase, um comentário, alguma coisa que toque alguém que está lá do outro lado, que está assistindo e que dê algum insight, que a partir daquilo ali ela tome alguma atitude diferente. Pô, isso vai ser muito gratificante. Então, se alguém conseguir fazer isso em virtude desse episódio, deixa realmente nos comentários aí, compartilha com a gente, que eu também vou ter muito orgulho de acompanhar os comentários, de ler também. E obrigado mais uma vez. Acho que a nossa relação com a Influ é uma relação que está só começando, foi só o primeiro ano de trabalho ali, que venham muitos mais pela frente, a gente está evoluindo junto e aprendendo junto, e eu estou muito feliz com tudo isso. Obrigado. Bom, obrigada. Obrigada, gente. Até o próximo InfluCast.